Presidente, então agora passamos ao PCP, né, já que o agravo estava relacionado à concessão de prazo neste processo PCP. Aqui trata-se da prestação de contas do prefeito de Penha, 2024, as restrições de ordem constitucional, despesa com manutenção de desenvolvimento e ensino, percentual de 23,53%, descumprimento do artigo 42, nas obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2024, recursos não vinculados e vinculados, deixando descoberto despesas não vinculadas no montante de 13.317.548 e vinculadas 46.598,26. Déficit de execução orçamentária de 15.282.000, representando 6,67%, parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior, a ordem de 3.130.736. Também restrições como superavaliação do ativo financeiro, montante de R$2.900.000, déficit financeiro do município consolidado, 11.812, correspondendo a 5,14% da receita arrecadada, realização de despesas de competência de 24 não empenhadas em época própria, atraso na remessa de prestação de contas do prefeito, restrições contábeis, houve a concessão de prazo, como já afirmado no agravo, não veio a manifestação, depois houve toda a discussão sobre a reabertura do prazo, e, ao final, houve a juntada de documentos na sexta-feira. O Ministério Público, ao final, manifestou-se pela rejeição das contas em razão das restrições de caráter gravíssimo apontadas pelo relatório técnico. Então, esse é o relatório, senhor presidente. Senhores, nós temos inscrito Aquiles José Schneider da Costa, ex-prefeito, seja bem-vindo, e está aqui de forma presencial. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a gente tem algumas imagens que eu acho importante para conhecimento plenário e já está à disposição do pessoal do visual. Se o senhor autorizar, a gente poderia, só para deixar no gatilho. Fica autorizado, prefeito. Então, senhor presidente Herneu de Nadal, demais conselheiros todos, nosso relator do processo, conselheiro Gerson, também aqui a conselheira Sabrina e membro do Ministério Público, aqui representado também pela mulher. Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de invocar a proteção de Deus aqui sobre as nossas palavras, trazendo uma palavra, Tiago 3,18, que a sabedoria do alto, pura e pacífica, nos conduza. Senhores, sobre a notificação, muito embora foi o motivo do agravo votado anteriormente, eu preciso aproveitar, não quero me furtar de mencionar algo extremamente importante, que, ao meu juízo de valor, influencia demais a votação do relator, o relatório das contas de 2024, visto que nós temos fortes pontos contundentes que certamente influenciariam e mudaria certamente a decisão do relator. Então, antes da análise do mérito, é imprescindível registrar que não houve a notificação válida para a apresentação da minha defesa, o que viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Conforme consta no PCP, a notificação foi encaminhada ao meu endereço, onde eu resido há mais de 5 anos, porém não houve entrega da correspondência como de forma rotineira e costumeira sempre acontece, me avisando por meio de WhatsApp. Circunstância comprovada por essa declaração, que está aí à disposição de Vossas Excelências, assinada pelo síndico, pelo condomínio, e atestando que nenhuma comunicação oficial foi recebida no meu nome durante o período correspondente. Ainda que o regimento interno deste tribunal atribua ao relator a faculdade de determinar ou não a notificação do interessado, é imprescindível reconhecer que nenhuma previsão infralegal pode sobrepor ao comando constitucional expresso lá no inciso 55 do artigo 5 da Constituição Federal, que assegura o contraditório e ampla defesa em qualquer processo judicial ou administrativo, sobretudo sempre que houver a possibilidade de responsabilização, o que é o caso. De todo modo, essa discussão sequer se coloca neste caso concreto, isso porque no exercício da sua prerrogativa, o relator Gerson Sica
decidiu notificar o interessado, ou seja, ele optou por assegurar o direito à defesa, tornando inequívoca a sua intenção de permitir a minha participação no processo. Assim, um ponto relevante não é se o relator tinha ou não a obrigação de notificar, mas sim se ele escolheu notificar. E uma vez que ele fez essa escolha, o ato administrativo passou a exigir a observância plena da sua finalidade, da ciência ao interessado. Entretanto, isso não se concretizou. A notificação jamais chegou ao meu conhecimento. Consequentemente, o processo acabou tramitando sem contraditório, violando o direito fundamental que o próprio relator buscou assegurar, produzindo aqui um vício que compromete, ao meu juízo de valor, a validade dos atos subsequentes. Diante desse cenário, resta evidente a finalidade da notificação conferir ciência real ao gestor e permitir o exercício pleno da defesa, que não foi alcançada, apesar da expressa decisão do relator de promovê-la. Houve, portanto, prejuízo concreto, pois o interessado não pôde, em tempo hábil, se manifestar, esclarecer fatos, apresentar documentos que certamente influenciariam diretamente no julgamento da matéria. À luz do princípio constitucional, devido ao processo legal da ampla defesa e do contraditório, bem como da própria escolha adotada pelo relator, ao determinar a notificação, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a tentativa frustrada de ciência, devendo ser reaberto o processo para apresentação de defesa a fim de restaurar a regularidade do procedimento, da análise das contas de 2024 do município de Penha e preservar a legitimidade do julgamento. Alternativamente, senhor presidente, demais conselheiros, caso não seja reconhecido, ao menos deve ser admitida de plena consideração a defesa que vos faço nesse momento, e vou transcorrer, de modo a afastar qualquer alegação de revelia, assegurar que o conteúdo técnico e documental que eu vou apresentar a Vossas Excelências seja apreciado na sua integralidade por esse pleno. Dos fatos, basicamente a equipe técnica do relator aponta 2 pontos, que foi tratado na tarde de hoje, que havia despesas empenhadas legalmente, contratadas e executadas, ou em execução, que ficaram para o exercício seguinte, né, apontando aí a questão da educação, e também a irregularidade das despesas inscritas nos restos a pagar de 2025 sem lastro para tal, alegando aí a questão do artigo 42 e também do déficit orçamentário. Eu quero trazer à tona aqui para Vossas Excelências uma questão extremamente importante que coloca o nosso caso, o caso das contas de Penha, relator Sica, que é a frustração de receita. A frustração de receita, a descontinuidade de convênios estaduais, do Plano 1000 e obras estruturantes. Então, eu peço licença aqui ao conselheiro Adicélio, nesse contexto de frustração de receita, já que há um ponto de extrema relevância que caminha nessa mesma direção, observada por Vossa Excelência, feita aqui nesse egrégio tribunal, quando acompanhava aqui semana passada, e também que foi noticiado na última semana no SC em pauta. O conselheiro apontou indícios de apropriação indevida pelo Estado e falou de desnaturação de receitas, com o objetivo de driblar obrigações e repasses. Em outras palavras, o Executivo Estadual se apropriou indevidamente de valores que pertenciam ao município. Segundo o conselheiro, isso aqui é dados da matéria, do SC em pauta, o Executivo Estadual ficou com valores expressivos que deixariam de ir para os municípios desde 2019 a 2024, superando a casa de R$1 bilhão, o impacto direto nas políticas públicas dos municípios e nos mínimos constitucionais. Eu não estou aqui para dizer que toda essa dificuldade é culpa do Estado, mas seria intelectualmente desonesto ignorar o que disse o conselheiro, reconhecendo que parte relevante das receitas devidas aos municípios foi retirada de forma inconstitucional. Se esse contexto não for considerado, estaremos punindo quem sofreu a frustração da receita e não quem a provocou. E é nessa esteira que eu quero apresentar para vocês a frustração de receita que impactou diretamente o município de Penha, que é o Plano 1000. Então, a Prefeitura cumpre todas as etapas, e aí eu quero já aproveitar a Vossas Excelências, dar uma olhadinha no telão, que ali é uma imagem que eu estou com o então governador Moisés. Isso é 2022, quando foi assinado o convênio do Plano 1000, acompanhado da minha vice-prefeita Maria Juraci, governador, e também das deputadas Paulinha e da deputada, de uma outra deputada. Ou seja, não é razoável,
da deputada disse. Muito obrigado, conselheiro Ney. Não é razoável nem institucionalmente saudável que o município seja colocado na posição de desdizer aquilo que amplamente foi divulgado e formalmente pactuado em razão de uma decisão discricionária e posterior do ente concedente. É importante destacar que não se tratou de incapacidade financeira do Estado. O histórico fiscal catarinense é notoriamente de superávit, o que afasta qualquer argumento de insuficiência de caixa. Ou seja, a descontinuidade decorreu de uma opção política, não de restrição orçamentária comprovada. Então, eu peço para pôr a outra imagem, que é uma planilha que tem alguns valores de obras do Plano 1000 e convênios com o Estado. Pode, por favor, colocar? Passar a imagem? Isso. Então, ali nós temos as obras, o valor da obra, valor pago e o débito do Estado. Então, vocês podem reparar que o débito... Então, a gente tem um caso extraordinário aqui. Conforme o relatório, a frustração dos repasses decorrentes desses convênios estaduais ultrapassa o montante de 11 milhões, o que é um valor expressivo e absolutamente relevante para as finanças do município do Porto de Penha. Mas eu quero trazer mais. Eu quero lembrá-los, Vossas Excelências todos, do polêmico e emblemático Parque Linear de Penha, da obra do Parque Linear de Penha. Certamente Vossas Excelências ouviram falar do prefeito que foi quebrando o muro e botando tudo no chão para abrir uma Avenida Beira-Mar, abrir um parque linear. Isso tomou notícia de magnitude estadual, então certamente Vossas Excelências ouviram falar. Como exemplo concreto, emblemático, eu quero destacar a obra do Parque Linear. O projeto é complexo, desafiador e de grande impacto urbano, social e econômico. De um lado, havia uma cidade inteira, com milhares de moradores, famílias, crianças, idosos, visitantes, acompanhando e apoiando cada avanço da obra, vislumbrando o acesso democrático ao espaço público e à orla, através da chancela do braço forte do governo do Estado de Santa Catarina. Nós estávamos iniciando a obra mais importante que se tem notícia na história da cidade de Penha. De outro lado, havia interesse de poucos e privados específicos, proprietários de imóveis localizados à frente-mar. Historicamente, essas casas que iam até a Restinga restringiam o acesso das pessoas, de toda a população de Penha e visitantes à orla. Situação que deu origem à judicialização quando iniciamos a demolição dos muros em 2022. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque quando judicializou em 2022, presidente no exercício José Ney Ascaris, o programa ficou parado, os repasses ficaram parados. E esses fatos são públicos. E os fatos são tão públicos e verificáveis como também é público e consta nos registros oficiais da Justiça Eleitoral que alguns proprietários das casas à beira-mar, diretamente ligados à oposição do Parque Linear, as mesmas pessoas que eram contrárias à execução da obra, as mesmas pessoas que questionavam o apoio e o investimento do governo do Estado de Santa Catarina ao Parque Linear, são as mesmas pessoas que ajuizaram a ação contra essa obra e também as mesmas pessoas que realizaram doações significativas para a campanha do atual governador, que foi eleito em 2022, e essa informação está disponível de acesso a todos no site da Justiça Eleitoral. Portanto, com a superação dos entraves judiciais que se deu em 2024, portanto, o ano das contas que a gente está analisando, a liberação da obra, de fato, no exercício de 2024, quando o município mais precisava do cumprimento do repasse estadual pactuado. Os recursos simplesmente não foram transferidos, sob o comando do atual governador, que recebeu o apoio financeiro daqueles que estavam contra a execução da obra. O governo do Estado resolveu simplesmente não repassar os recursos e acabou inviabilizando o fluxo financeiro originalmente previsto. Durante o exercício de 2024, nós optamos, aí pode passar a imagem, daqui está mostrando o Parque Linear, isso daí, não, pode voltar, deixa a imagem do parque. Isso aí já são imagens da obra, gente, olha que obra linda, maravilhosa, para a promoção do encontro das pessoas. E o município avançou de forma expressiva na implantação dessa obra do Parque Linear, e as imagens realmente demonstram a população já usufruindo do calçadão, do acesso às praias, da infraestrutura, evidenciando que a decisão de seguir com a obra foi correta sob o ponto de vista social, urbano e econômico. Agora, é inegável, portanto, que a não liberação dos recursos estaduais fez falta, e fez falta de maneira significativa. As contas públicas municipais sofreu, então agravou a situação, um cenário de frustração de receitas é evidente, e o que coloca a nossa cidade e as contas de 2024 num patamar extraordinário.
em relação aos demais. Então, nós executamos a obra e, como eu posso falar para vocês aqui, municípios que têm realmente fluxo de muita obra também têm muita complexidade de fontes e de maior fluxo dos restos a pagar, né? O que não significa indício de regularidade, mas sim indício de investimento, de atendimento ao interesse público, ao desenvolvimento e ao impacto econômico de Penha. Afinal, qual o propósito de existir um governo, de se eleger um prefeito, de tomar o comando de uma cidade, se não para fazer com que as pessoas possam ter acesso a uma obra e a beleza natural da cidade também. O Parque Linear, agora pode passar a próxima imagem, porque é muito importante destacar isso, que saiu na NDTV, que não apenas promove a qualidade de vida, mas também o bem-estar e a segurança das pessoas, como também valoriza a cidade, aquece a economia local. Basta observar, ainda em 2022, ano que iniciamos a obra em Penha, a cidade registrou um crescimento de aproximadamente 400% da construção civil, gerando emprego, gerando renda e gerando melhores oportunidades para as pessoas. Diante desse contexto, não era possível recuar diante da oposição de um grupo restrito de interesses particulares. Contudo, é igualmente incontestável que a frustração dos repasses estaduais em 2024, no exato momento da efetiva execução da obra, após a liberação judicial, impactou de forma direta, relevante, o equilíbrio financeiro da gestão. Portanto, essa circunstância, essa frustração de recursos, coloca as contas do exercício de 2024 de Penha em situação especial, atípica e diferente. Volto a falar, é um cenário extraordinário e é onde deve residir o voto de cada conselheiro aqui. Sobre o índice mínimo da aplicação na educação. Excelências, a glosa, baseada exclusivamente na ausência de pagamento até 31 de dezembro, desvirtua a finalidade constitucional do mínimo da educação. A LDB, é claro, exigia a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A aplicação não se confunde com o pagamento. A despesa nasce do empenho. Quando há dotação bloqueada, a finalidade educacional é vinculada e o orçamento é efetivamente executado. O pagamento é ato financeiro subsequente, muitas vezes condicionado a fatores alheios à vontade do gestor. Se aceitássemos a lógica do pagamento como critério absoluto, estaríamos privilegiando a forma contábil em detrimento da substância do serviço público. O legislador não pensou em planilhas, ele pensou na continuidade, na previsibilidade, na qualidade da educação. Por isso, despesas regularmente empenhadas nas políticas de manutenção e desenvolvimento educacional, com execução continuada, a existência de caixa do exercício seguinte, devem ser computadas integralmente para fim do cumprimento mínimo constitucional. E aí, sem a glosa, a gente ultrapassa a casa dos 25%. A glosa realizada não decorre de natureza de despesa e tampouco da inadequação à manutenção do desenvolvimento do ensino, mas exclusivamente do momento do pagamento, o que não constitui fundamento jurídico legítimo para excluir as despesas educacionais do computo mínimo constitucional de 25%. Já a Lei de Diretrizes Base da Educação, especialmente no artigo 70, define quais despesas são consideradas educacionais sem condicionar o seu reconhecimento ao pagamento dentro do exercício. E já é consolidado no Tribunal de Contas da União e vários tribunais de contas de Estados que firmou o seguinte entendimento: para fins de apuração do mínimo constitucional, o parâmetro correto é a despesa empenhada, desde que, primeiro, vinculada à manutenção e desenvolvimento de ensino, regularmente empenhada e destinada à execução de política educacional. Ou seja, não exige que a despesa seja paga até 31 de dezembro, justamente porque a política educacional ela é contínua, envolvendo contratos, fornecimentos, programas e ações que naturalmente atravessam o exercício financeiro. Então, quero aproveitar aqui também a interpretação que eu estava ouvindo atentamente, o conselheiro Kleber Muniz, no que diz respeito à questão de precatórios, só para conhecimento do Pleno, porque 2024 foi um ano de pagamentos de muitos precatórios, chegando a R$ 2.732.000. No exercício de 2024 ainda, o município de Penha não apenas aplicou os recursos da educação, como obteve reconhecimento nacional pela qualidade da gestão. Pode botar a próxima foto, olha só, merenda escolar, execução efetiva em 2024. O município foi selecionado pelo programa do FNDE como exemplo de gestão positiva no Programa Nacional de Alimentação PNAE, após avaliação dos critérios como utilização do recurso próprio na alimentação escolar. Isso é importante frisar. Quantos municípios colocam recurso próprio na merenda escolar? Nós colocamos, né? Índice do IDEB, atuação do Conselho da Alimentação Escolar, ações de educação alimentar e nutricional em sala de aula.
Então, percebam vocês que em 2024, por exemplo, para poder atingir esse resultado, houve qualificação de merendas, de merendeiras, serventes, auxiliares, e foram realizadas várias capacitações ao longo do ano sobre as restrições alimentares, as boas práticas e tudo mais. Então, o fato de parte do pagamento disso ter ocorrido, por exemplo, em 2025, como restos a pagar, não altera a realidade fática de que o serviço foi prestado e seu efeito educacional ocorreu dentro do exercício de 2024. Ou seja, as crianças se alimentaram em 2024. Glosar essas despesas seria negar a realidade material da política pública educacional executada no exercício. O mesmo raciocínio se aplica à entrega do material escolar, uniforme, realizado em 2024 e amplamente divulgado, pode também ir passando, olha só, para conhecimento do Pleno. Os investimentos foram empenhados em 2024, os materiais foram entregues em 2024, os alunos usufruíram em 2024. Eventual pagamento no seguinte exercício não desloca o investimento para 2025, pois a ação pública se concretizou no exercício de origem. Perceba que nós atingimos mais de 25%. O que prejudica as nossas contas é a glosa, que não reconhece aquilo que estava determinado para 2024. Agora eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, porque talvez esse aqui seja o ponto auge, é sobre a questão de existência de caixa e continuidade financeira. Pode botar a próxima imagem, que é o decreto 4.401 do atual prefeito. Esse decreto aqui é de 18 de fevereiro e ele determina a abertura de crédito suplementar de 3.319.000. Perceba no artigo 2º que ele não está anulando dotação de outra secretaria. Ele está dizendo que a abertura do crédito adicional suplementar corre por conta de superávit apurado no balanço do exercício de 2024. E o segundo decreto é a mesma coisa, 4.407, abrindo mais 779.000. São mais de 4 milhões. Pode passar a próxima imagem. Além disso, são dois decretos, um do dia 18 de fevereiro e um do dia 24. Além disso, no dia 7 de fevereiro, essa imagem eu extraí do Instagram do atual gestor, do atual prefeito, em 7 de fevereiro, ele concede aumento de gratificação, incluindo aumento de assiduidade em 500% e de regência de classe em 200%. Mas como que ele fez isso? Ele fez porque nós deixamos dinheiro em caixa. Pode, por favor, passar a próxima imagem? Aqui são algumas contas que o município tem. Aí vocês têm instituição bancária, número de conta e o saldo no dia 1º de janeiro de 2025. Como vocês podem observar, pode passar? Desculpe, prefeito, lhe interromper, mas o seu tempo está esgotando. Peço que o senhor conclua. Com 2 minutos eu vou concluir. Se possível, menos, okay. Prefeito. Então, eu vou chamar a atenção só para o saldo na educação, que ultrapassa a casa dos 10 milhões. E vou pedir a Vossas Excelências a análise sobre o ponto de vista da materialidade e da proporcionalidade. E gostaria só da próxima imagem mostrar, porque o primeiro quadrimestre de 2025 já temos 30 milhões. E 30 milhões representam 45 dias. Nós deixamos menos de 5%. Então, para concluir, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências, diante de todos postos, requeiro a esse tribunal, considerando a frustração de recursos de 2024, o superávit financeiro que tivemos imediatamente já no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, comprovando que os restos a pagar eram plenamente administráveis, considerando ainda que o montante inscrito nos restos a pagar representa menos de 5% da arrecadação global, limite amplamente aceito e parâmetro de normalidade normalidade fiscal por este Tribunal de Contas, não configurando risco ou irregularidade, considerando que não houve atraso generalizado de pagamento, nenhum funcionário deixou de receber pagamento, não houve atraso, foi tudo pago, e que o município teve sua receita de origem de convênio com o governo do Estado frustrada, e mesmo diante disso não ocorreu nenhuma descontinuidade de serviço essencial, especialmente da educação, e considerando os recursos deixados em conta disponível em fontes exclusivas da educação de aproximadamente 10 milhões, e que todas as despesas executadas estavam paradas em dotações regularmente aprovadas, e que o efeito das despesas da educação se deu no exercício de 2024 com base nos princípios da coerência, da razoabilidade, da proporcionalidade, recorro a Vossas Excelências para requerer que reforme o parecer para reconhecer o cumprimento do mínimo constitucional da educação e aprovar as contas, ainda com eventuais ressalvas formais, se assim entenderem. Muito obrigado a Vossas Excelências. Me coloco à disposição para qualquer dúvida do plenário, para que a gente possa efetivamente fazer juízo de valor sobre
os aspectos que eu trouxe aqui e que, infelizmente, eu não consegui apresentar a tempo por assuntos, enfim, por vontade alheias que não diziam respeito a mim, mas eu tenho certeza absoluta que se isso tudo tivesse em mãos, em tempo do conselheiro Sica, o relatório de hoje seria muito diferente. Obrigado, ex-prefeito Aquiles. A palavra retorna ao conselheiro Sica. Nenhum questionamento, senhor presidente. Não posso passar, então... Pois não. E se houver indagações também, conselheiro Sica, dos integrantes do pleno, e não havendo, o senhor pode dar continuidade, por gentileza. Senhor presidente, eu vou... Isso, pode ficar à vontade, se for nenhum questionamento, por favor. Obrigado. Desejar. Senhor presidente, eu vou tentar fazer uma síntese aqui da questão. Houve essa discussão sobre a reabertura do prazo, que foi discutida no agravo, então não vou revisitá-la aqui neste momento. De toda a sorte, o responsável trouxe documentos na sexta-feira, próxima passada, e o gabinete, dentro da possibilidade que a instrução permite neste momento, procurou analisar essa documentação. Eu vou fazer aqui então, pontuar alguns aspectos, sempre lembrando que a indisponibilidade financeira, nós temos aqui 3 restrições de maior gravidade, que é o déficit orçamentário conjugado com o financeiro, o descumprimento do artigo 42 da LRF e o descumprimento do mínimo na manutenção do desenvolvimento do ensino. Sempre destacando que a indisponibilidade para efeito do artigo 42 ela se dá por fonte de recurso, de maneira que a alegação de que haveria abertura de crédito por superávit do exercício anterior, o tribunal não pode, apenas com base nessa alegação, considerar que não havia indisponibilidade financeira, porque nada impede que haja o descumprimento do artigo 42, mas que em determinada fonte de recurso vinculada houvesse disponibilidade de recurso. Então, vou dar um exemplo concreto. Fonte de recurso relacionada ao Fundeb pode ter um superávit, mas pode haver uma indisponibilidade em outra fonte de recurso que tenha sido detectada pelo tribunal. E não há nenhum elemento que indique que o cálculo apontado pela área técnica está errado. A manifestação extemporânea do prefeito, então, ela traz inicialmente uma contextualização do exercício, uma alegação de valores não repassados, que seria da ordem de 11.541.784. O Tribunal de Contas, quando há demonstração, né, da assunção de obrigação realizada pelo município e que não houve o repasse a tempo e modo, o tribunal tem ponderado em várias situações, só que neste caso o único elemento de suporte, né, da alegação trazida na sexta-feira é um ofício do gabinete do prefeito à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando prorrogação de prazo para prestação de contas de financiamento de obra do parque linear do município, da qual restaria saldo a ser transferido pelo Estado no valor de R$ 3.999.000. Então, ainda que se considerasse esse valor, ele não teria o condão de afastar os déficits orçamentário e financeiro, os quais permaneceriam em patamares elevados acima de 4,9 no orçamentário e 3,339 no financeiro. Então, ainda que se considerasse, não se está considerando aqui, porque nós não temos elementos seguros para ressalvar este ponto. Da mesma forma quanto o artigo 42, aqui nós temos uma situação de 21,27 dias de arrecadação. Então, afora a discussão dos 10 dias de arrecadação, aqui está muito acima do limite de tolerância que o tribunal vem adotando aí, historicamente em vários julgados. Em relação ao mínimo de manutenção e desenvolvimento do ensino, o responsável traz essa discussão entre despesa empenhada, liquidada e o pagamento. Entretanto, não são apontados os valores que poderiam ter eventualmente sido desconsiderados de forma indevida, de acordo com o entendimento do responsável. Então, nós não temos condições de fazer uma análise, porque nós estamos aqui tratando de contas e precisamos que haja especificidade na alegação para que se possa, então, eventualmente, levar em consideração alguma despesa que não tenha sido considerada pela área técnica. Então, dentro desse contexto, senhor presidente, lembrando mais uma vez que o prazo foi ofertado, posteriormente houve pedido de reabertura de prazo, que não foi concedido. Nesse íntere, desde 19 de novembro, documentos, caso viesse ao tribunal, historicamente também tem aceitado quando são relevantes para a causa, tendo em vista as particularidades do PCP, nós temos que analisá-los até o final do exercício.
Mas dentro desse contexto e dos documentos que foram apresentados, que não permitem o que foi colocado, trazido na sexta-feira, e que sequer foram retornados à instrução, obviamente por questões, por inviabilidade processual, inclusive, a proposta de voto é emitir o parecer prévio recomendando a rejeição das contas, destacando aqui mais uma vez que eventuais repasses que não tenham sido realizados exigiriam uma comprovação específica, e a proposta de voto pela rejeição em razão do descumprimento de manutenção de desenvolvimento do ensino, que ficou no percentual de 23,53%, o descumprimento do artigo 42, conforme já citado, recursos não vinculados, um valor maior, R$ 13.317.548,40, e um valor menor de despesas não vinculadas, em torno de R$ 46.000, e o déficit de execução orçamentária de 6,67%, conjugado com um déficit financeiro do município de 5,14%. Recomendações e a proposta de voto, senhor presidente. A matéria, senhor presidente, está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Aderson, por gentileza. nada a discutir sobre o voto, apenas felicitar o conselheiro Gerson, que fez a análise em tempo recorde aí, né, com a apresentação de manifestação há pouco tempo, e apenas fazer ver que ao conselheiro Gerson que nos outros processos em que foram julgados com descumprimento do artigo 42, nesta mesma sessão houve determinação de formação de autos apartados para verificação das circunstâncias que levaram a tanto. Isso para não sobrecarregar o conselheiro Adircélio, que ele iria fazer essa manifestação. Então, essa a sugestão, conselheiro Gerson. Senhor presidente, só para esclarecer, eu solicitei apoio para o conselheiro Aderson para diluir o papel do chato dos autos apartados. O conselheiro Sica acolhe, então passamos a deliberar já com o conselheiro Luiz Roberto. Obrigado, senhor presidente. Só uma pequena observação. Nós ouvimos ali atentamente a sustentação oral e, de fato, são muitos números apresentados. E como nós não temos tempos para análise agora, só lembrando ao interessado na sustentação oral que tem o recurso ainda, que aí nós poderemos analisar essa documentação trazida hoje com muito detalhe e poderá apresentar novos números. Mas, segundo os números do conselheiro Gerson, nós não podemos, aí, nessa situação, agora, aprovar as contas, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Luiz Roberto. Dessa forma, então, o relator acolhe a sugestão dos autos apartados e passamos, então, à deliberação. Colho manifestação de votos, como vota o senhor conselheiro José Ney Ascari. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor conselheiro Adircélio de Moraes. Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas gostaria só de fazer uma observação a respeito do que o ex-prefeito Aquiles trouxe, da questão do outro processo, das chamadas pedaladas fiscais, vamos dizer assim, né, que nós adiamos hoje, né? A meu ver, isso não pode ser usado pelos municípios como justificativa para um mau desempenho das contas, porque a realidade como está, a realidade orçamentária é aquela que está de acordo com o ordenamento jurídico, a Constituição, enfim, a legislação. Se, eventualmente, nós caminharmos numa matéria complexa, pela inconstitucionalidade daquele tratamento, isso aí vai impactar, eventualmente, em futuro ajuste nessas receitas. O gestor ele não pode contar com a receita que é incerta, né? O regime de apropriação da receita pública é o regime de caixa. É o regime de caixa. O orçamento ele foi fixado, né, com base na receita prevista, que não levou isso em consideração. Então, já antecipo esse prefeito Aquiles, porque eu estou abordando a questão dos TTDs, enfim, do repasse das receitas. Então, a meu ver, isso não pode servir de justificativa, né, para o gestor. Então, dito isso, senhor presidente, eu acompanho o conselheiro Sica, enfim, com relação ao voto,
E, de maneira muito bem pertinente, lembrada aqui pelo conselheiro Herbst, na reapreciação, né, o ex-prefeito vai poder trazer, enfim, os detalhes e os comprovantes de tudo que vem sendo alegado aqui. Perfeito. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Wilson Vandal. Acompanho o relator. Conselheiro Luiz Roberto Herbst. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor conselheiro Aderson Flores. Com o relator, senhor presidente. Então, está aprovado o relatório e voto com relação à matéria em epígrafe.